E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Central Service. Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de eletrônica básica. Essa é a nossa aula 20. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao estudo dos capacitores, só que a gente vai dar mais ênfase agora à referência e ao código de cores que é utilizado para a identificação dos valores desse componente. Na aula passada a gente iniciou o estudo dos capacitores, a gente viu o que eles são, para que eles servem, os tipos de capacitores existentes, vimos as suas principais características e também estudamos o que é a capacitância e a sua unidade de medida, que no caso é o Faraday. E também apresentei para vocês uma tabela com os múltiplos e submúltiplos dessa unidade para facilitar a leitura do valor da capacitância do capacitor. Essa tabela está sendo representada aqui novamente, tá? Como você pode ver, onde nós temos os submúltiplos e os múltiplos da unidade de medida, que no caso é o Faraday. Nos circuitos eletrônicos, os valores mais comuns que você vai encontrar de capacitores são em picofaraday, nanofaraday e microfaraday. Mas o que significam esses valores? Em aulas anteriores aqui do nosso curso de eletrônica, para quem está acompanhando todo ele, a gente aprendeu um pouco sobre os múltiplos e submúltiplos, por exemplo, dos resistores, da tensão, da corrente, e para os capacitores também não é diferente. Por quê? Os múltiplos e submúltiplos eles facilitam a leitura do valor de um componente. Por exemplo, a gente sabe que a unidade de medida dos capacitores é o Faraday, mas em alguns casos o valor da capacitância é como, por exemplo, 0,000000001 Faraday, ou seja, esse aqui é o valor da unidade em Faraday. Ficaria complicado para a gente falar o valor do capacitor com tanto zero até você chegar no 1. Então, para simplificar isso, a gente usa o submúltiplo. Nesse caso, esse capacitor de 0,0, essa quantidade zero toda, Faraday, que é a unidade, ele é igual a 1 picofaraday. Ou seja, fica bem mais fácil para a gente falar qual é o valor do capacitor, 1 picofaraday. Se a gente for fazer a conversão, a gente sabe que esse valor do capacitor de 1 picofaraday, ele equivale a esse número completo aqui, ó, da unidade de medida, que é o Faraday. Então facilita bastante, né, a leitura e a interpretação dos valores. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver agora quanto vale cada submúltiplo desse e como eles são utilizados para representar a capacitância dos capacitores. Na função milli, ela equivale a 1 milésimo da unidade de medida. É simbolizado pela letra minúscula m. Em eletrônica, a função milli costuma ser utilizada mais para representar valores muito baixos. Por exemplo, quanto à relação à tensão, 5 MV, que é o mesmo de 5 mV, ele equivale a 0,005 volts, ou seja, é utilizado para representar valores muito baixos. E como eu disse anteriormente, milli é muito pouco utilizado com capacitor. Vai ser muito difícil encontrar um capacitor identificado seu valor em milifaraday, vai ser muito difícil. O segundo submúltiplo é o micro, que equivale a milionésima parte, ou 10 elevado a menos 6 da unidade de medida de capacitância, no caso o Faraday. Ela utiliza como simbologia e identificação do valor a letra grega micro. Eles são muito utilizados em capacitores eletrolíticos, tá? Você vai ver muito essa identificação microfaraday em capacitores eletrolíticos, a maioria deles vem identificado em microfaraday. Então, por exemplo, um capacitor de 10 microfaraday, que significa 10 microfaraday, ele é igual a 0,000001 Faraday. Ou seja, você vê que fica bem mais fácil você falar 10 microfaraday do que falar 0,000001 Faraday. Ou seja, o submúltiplo facilita muito a interpretação dos valores do capacitor. Um outro submúltiplo é o nano, que ele equivale a 1 bilionésima parte da unidade de medida, ou é igual a 10 elevado a menos 9. Em geral, ele é simbolizado pela letra minúscula n.
porque é bem mais fácil que ao invés de você escrever 0,0000001 Faraday, você escreve 1 nanofarad. Então você vê que fica bem mais prático você falar 1 nanofarad do que falar esse valor inteiro aqui, ó. Então facilita bastante a utilização dos submúltiplos. E para finalizar, nós temos o submúltiplo pico, que ele equivale a 1 trilionésima parte da unidade medida Faraday, equivale a 10 elevado a menos 12. O pico é simbolizado pela letra minúscula P, e em geral você vai encontrar essa referência pico-Faraday em capacitores de cerâmica, mas utilizam capacitores de pico-Faraday. Na prática, a gente pode dizer o seguinte: essa conversão ela se dá mais em capacitores de cerâmica ou capacitores de poliéster ou capacitores de eletrolítica, como eu disse anteriormente, a maioria deles é indicada em microfarad. Ou, por exemplo, se for um capacitor de 1 microfarad, você vai comprar o mesmo capacitor de 1 microfarad com a mesma tensão de trabalho para colocar no lugar dele. Então você não precisa se preocupar com a conversão. Já nos capacitores fixos, a gente tem que se preocupar com essa conversão. A gente vai ver mais pra frente por quê. Agora a gente vai ver na prática os cálculos que a gente pode fazer para a conversão desse submúltiplo na unidade de medida, que no caso é o Faraday. Então a gente pega como exemplo aqui um capacitor de 1 microfarad. 1 microfarad é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 6, ou 1 dividido por 100.000. Então, esse capacitor de 1 microfarad é igual a 0,00001 Faraday. Um outro exemplo para a conversão de valores de capacitores, nós temos aqui um capacitor de 100 nanofarad. Se a gente for converter esse valor aqui para o valor da unidade de medida, que no caso é o Faraday, a gente vai pegar 100 e multiplicar por 10 elevado a menos 9, ou a gente vai pegar 100 e dividir por 100 milhões, que vai ser igual a 0,000001 Faraday. Você vê como fica bem mais prático a gente usar o submúltiplo para ler e escrever o valor da capacitância utilizando o submúltiplo. Agora foi aquilo que eu falei, ó. Existem casos em que a conversão se faz necessária de um submúltiplo para outro. Por exemplo, eu pego um capacitor de poliéster, eu vou mostrar isso na prática, tá? Eu pego um capacitor de poliéster ou de cerâmica e ele me vem com o valor em cima assim impresso, 0,001 microfarad. Beleza, o valor está especificado em microfarad, mas eu quero saber o valor desse capacitor em nanofarad. Vai ser bem mais tranquilo para mim. Então o que é que eu vou fazer? Para fazer a conversão de um submúltiplo, no caso do microfarad, para nanofarad, então eu tenho que pegar esse valor aqui e ter que multiplicar 1 vezes 10 elevado ao cubo. Você vê que agora já não é potencial negativo, é positivo, ou seja, eu estou fazendo a conversão de um submúltiplo para o outro. Então vai ser 1 vezes 1000. Então no caso, um capacitor de 0,01 microfarad ele é igual a 1 nanofarad. Então se eu tenho um capacitor que deu um problema no circuito, que é de 1 nanofarad, e eu tiver um outro de 0,01 microfarad, eu posso colocar desse aqui. Por quê? Fazendo a conversão, eu sei que esse capacitor aqui tem o mesmo valor desse aqui, ou seja, ele é de 1 nanofarad. Então você entendeu que em alguns casos é necessário utilizar a tabela para fazer a conversão dos valores. Como eu disse, para os capacitores eletrolíticos, a gente não precisa se preocupar com isso, porque o valor que o capacitor vem expresso no seu corpo, você vai substituir pelo mesmo tipo de capacitor, que ele vai ser sempre microfarad. Só que em capacitores fixos, pode ocorrer de você estar com valor em microfarad e você pode converter para nano para saber se ele pode substituir o que você vai precisar no circuito. Então, no caso, se eu tivesse um capacitor de 1 nanofarad e achei no meu estoque um 0,01 microfarad, eu posso colocar este aqui, porque eu sei que convertendo, esse valor aqui é igual a esse. Acho que ficou bem claro, né? Então você tem que ficar atento a isso aqui, ó, prestar atenção na tabela para saber como você vai fazer a conversão. Então quando a gente usa, por exemplo, a maioria das vezes quando a gente vai fazer a conversão de micro para nano, a gente tem que usar o expoente positivo, ou seja, a gente vai multiplicar o valor para chegar ao que a gente quer. Quando você tem que levar, por exemplo, de um submúltiplo para a unidade de medida, geralmente é levado a menos alguma coisa, ok? Então para ficar entendido isso. Então eu vou ensinar para você agora uma forma de a gente fazer a conversão, ou seja, transformar de um múltiplo em submúltiplo ou vice-versa, de uma forma mais prática, sem precisar nem fazer conta. Então como é que a gente faz? Muitas vezes o técnico se confunde, seja ele veterano ou não, com a questão desses números que representam o capacitor. E por exemplo, o capacitor de 1,2 nanofarad, ele pode ser também representado por 1200 picofarad.
porque se a gente converter de nano para pico, ele vai ser igual a 1200. Então, o que acontece? Vamos lá. O nanofarad ele é igual a 0,000001 Faraday. São 9 zeros antes do 1. E um picofarad ele é igual a 0,00000, ou seja, 12 zeros antes do 1. Então, a gente olhando a diferença entre um e o outro, a gente percebe que a diferença entre o nano e o pico é que o pico ele tem 3 zeros a mais na frente do 1. Ou seja, esses 3 zeros, lembra que eu falei que equivale a 1000? Então, se eu quero transformar de nano em pico, eu tenho que multiplicar esse valor aqui por 1000. Observe aqui, ó, eu tenho 1 nano 2, ou seja, a vírgula, o N está no lugar da vírgula. Então, eu tenho 1,2 nanofarad. Se eu vou multiplicar por 1000, o que é que eu vou fazer? Eu corro a vírgula para a direita. 1, 2, 3. E acrescento 2 zeros atrás. Então, eu converti de nano para picofarad. Então, como eu tenho que multiplicar por 1000, porque eu tenho 3 zeros a mais, então o que eu vou fazer? Eu corro a vírgula para a direita. 1, 2, 3 casas. E acrescento 2 zeros. Então, 1,2 nanofarad passa a ser 1200 picofarad. Ok? Se ficou muito confuso, vamos tentar fazer de outra forma aqui. Um capacitor de 4,7 ele é igual a um capacitor de... Então, se eu tenho um capacitor de 4,7 nanofarad e quero transformar em picofarad, olha aqui, ó, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 1000. A mesma coisa, ó, 4,7 multiplicar por 1000, eu corro a vírgula 3 casas para a direita. Vamos lá, 1, 2, 3. Então, 4,7 nanofarad passa a ser 4.700 picofarad. Então, se eu, por exemplo, eu tenho um capacitor de 10 microfarad e quero transformar em 10 picofarad, e quero transformar esse valor em picofarad, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar por 1 milhão. Eu tenho que multiplicar ele por 1000 para chegar em nano, depois mais 1000 para chegar em picofarad. Ou então, para converter direto, eu tenho que multiplicar por 1 milhão. Tá entendendo? Então, se eu tenho em picofarad e quero transformar em nano, eu divido por 1000. Se eu quero transformar de pico em micro, eu divido por 1 milhão. Essa tabela aqui ajuda bastante, ó. Então, se eu quero micro, quero transformar em nano, eu multiplico por 1000. Se eu quero em micro, quero transformar em pico, eu multiplico por 1 milhão. Se eu quero transformar, estou em nano, quero transformar em pico, eu multiplico por 1000. Se eu estou em nano, quero transformar em micro, eu divido por 1000. Essa tabelinha aqui simplifica bastante a conversão de um submúltiplo para outro. Temos aqui um outro exemplo, transformação de valor. Para a gente passar o capacitor de aqui, ó, de 0,002 microfarad para nano, a gente tem que ir aqui, ó, de 0,02 microfarad para nanofarad, eu tenho que multiplicar por 1000 ou correr a vírgula. Então lembra que eu falei nas aulas anteriores? Quando eu quero multiplicar esse número aqui, para multiplicar ele por 1000 ou por 1 milhão, eu corro como multiplicar, eu corro a vírgula para a direita. Quando eu quero dividir, eu corro a vírgula para a esquerda. Então, se a minha vírgula está aqui, eu vou multiplicar por 1000, então eu vou correr 1, 2, 3 casas. Então a vírgula passa aqui para trás do número. Atrás do número eu não preciso botar o zero. Então, um capacitor de 0,02 microfarad convertido para nanofarad, ele é igual a 2 nanofarad. Lembra que eu falei anteriormente? Se eu pegar um capacitor e ter um capacitor no circuito de 2 nano e eu ter um estoque de 0,2 micro, eu posso substituir tranquilamente, porque esse valor aqui convertido vai dar esse aqui. Se eu quiser passar para picofarad, esse valor aqui, aí eu tenho que multiplicar novamente por 1000. Aí a gente obtém o que? Como eu não tenho, a vírgula está aqui atrás, ó, multiplicado por 1000, eu só acrescento 3 zeros atrás, então esse valor aqui passa a ser 2000 picofarad ou 2k picofarad, porque o k equivale a 3 zeros, equivale a 1000. Se eu quisesse passar diretamente do microfarad para picofarad, eu multiplicava por 1 milhão, então eu ia correr aqui, ó, 6 casas, ó, e aí, ó, acrescentar os 3 zeros atrás. Como exercício para vocês, eu vou deixar esse aqui, ó, esses valores aqui para você converter de micro para nano, de nano para pico, a mesma coisa aqui, ó. Aí depois, ó, manda a resposta para mim por esse e-mail aqui, ó, para ver se você acertou. Tá, para você assimilar bem como é feita a conversão dos submúltiplos dos capacitores.
Agora que a gente já viu como é feita a unidade de medida da capacitância, seus submúltiplos e como é feito os cálculos de conversão, a gente agora vai ver como é feita a identificação desses valores nos componentes, ou seja, como é informado esse código para você, seja de forma numérica ou através de código de cores como era antigamente. Hoje não está utilizando mais, tá? Mas eu vou mostrar para vocês como era a identificação dos valores pelo código de cores. Atualmente, a maioria dos capacitores estão trazendo o código impresso no corpo do componente, como você está vendo aqui, ó. Essas informações trazem para vocês são da capacitância, tensão de trabalho, tolerância. O que a gente vai ver agora? A gente vai ver como identificar esses valores. A gente observa essas figuras aqui, ó. A gente pode ver que no corpo do capacitor vem descrita a sua capacitância. Temos aqui o valor da sua tensão de trabalho, temos a letra que identifica a sua tolerância de trabalho e mais informação de temperatura de trabalho. Então a gente vai ver agora o que representa esses números aqui. Assim como acontecia com os resistores, que acompanhou o curso aí, nos capacitores acontece a mesma coisa. Nós temos 3 números, tá, em cima do corpo do componente, e esses números identificam: o primeiro é o algarismo, não altera nada, o segundo também é o outro algarismo, e o terceiro é o multiplicador, a quantidade de zeros que você vai acrescentar. Para esse capacitor aqui, os dois números é igual a 10, ou seja, é 1, depois 0, então você aqui tem o número 10, e o terceiro é o multiplicador, então você vai pegar 10 e multiplicar por 10 ao cubo, ou você vai acrescentar 3 zeros atrás. Se a gente for fazer pela fórmula, a gente vai saber que esse capacitor ele é igual a 10.000 picofarad ou 10 nanofarad, fazendo a conversão. Muito simples, ó. Se você gravar a tabela que a gente aprendeu anteriormente, a forma de fazer a conversão, 1000 dividido por 1000, dividido por 1 milhão, multiplicando por 1000, multiplicando por 1 milhão, você vai ver que é bem mais fácil, ó. Então eu tenho o primeiro algarismo, o segundo algarismo e eu acrescento 3 zeros atrás. Então eu sei que esse é um capacitor, vale 10.000 picofarad. Sempre começa pelo picofarad. Aí eu quero transformar em nanofarad. Então eu divido por 1000. Então eu divido por 1000, o que eu faço? Corro a vírgula 3 casas para a esquerda. A vírgula está aqui, certo? Então eu corro 1, 2, 3. Estou dividindo, convertendo de pico para nano. Eu sei que esse é o capacitor de 10 nanofarad. Se eu quiser converter de nano para micro, o que eu faço? Divido por 1000 novamente. Então aqui, ó, a vírgula está aqui, não tá? Então eu corro 1, 2, 3. Então eu acrescento um zero na frente, a vírgula e mato o zero. Então esse capacitor passa a ser de 0,010 microfarad. Tá vendo como é bem prático para a gente fazer o cálculo? Então a identificação do código dos capacitores é feita dessa forma: primeiro o número é o algarismo, segundo algarismo, terceiro é o multiplicador, ou seja, a quantidade de zeros que você vai acrescentar após os dois números. Nessa figura aqui do lado, você pode observar que o corpo do capacitor ele já vem com a letra diminuída do N, ou seja, ele está lhe informando, ele tem um N entre os dois números, certo? Então ele está lhe informando que esse é um capacitor de nanofarad. E esse N ele está no lugar da vírgula, isso quer dizer que esse capacitor é igual a 3,3 nanofarad. Então quando você pegar um capacitor que ele tiver com uma letra entre os dois algarismos, geralmente se ele tivesse um P aqui, você saberia que era 3,3 picofarad. Se ele tivesse um micro, seria 3,3 microfarad. Como ele tem um N, ele é nanofarad, então o N está no lugar da vírgula, então esse capacitor vale 3,3 nanofarad. Se você quiser converter para micro, você faz da forma que eu ensinei anteriormente. Agora a gente vai ver o que significam aquelas letras que vem depois do número de identificação do valor da capacitância do capacitor. Cada letra dessa, ela representa uma tolerância, ou seja, quantos por cento desse capacitor pode variar esse valor para mais ou para menos. Nessa tabela aqui do lado, eu estou mostrando para vocês, ó, as letras, tá vendo? Todas as letras e o que representa o valor de cada uma delas. Para esse capacitor aqui, por exemplo, 202M, a gente sabe que é um capacitor de 2, primeiro algarismo, segundo algarismo e acrescenta mais 2 zeros, ou seja, 2000 picofarad ou 2 nanofarad, certo? Com a letra M, a M está informando que esse capacitor tem uma tolerância de mais ou menos 20%. Isso quer dizer que esse capacitor ele pode variar o seu valor tanto para mais quanto para menos em 20%.
ou seja, não é um capacitor muito bom, né? Nesse aqui, ó, um outro exemplo, você tem um capacitor de, tá vendo? Você tem 1.1 microfarad, isso quer dizer que é de 0,1 microfarad, ou um capacitor de 100 nanofarad, fazendo a conversão. E do lado nós temos a letra K. Na tabela, a letra K quer dizer que esse capacitor tem uma tolerância de mais ou menos 10%. Isso quer dizer que ele pode flutuar esse valor para mais ou para menos em 10%. Aqui nós temos outro exemplo, 106. Isso quer dizer que o primeiro algarismo é 1, o segundo é 0 e nós temos que acrescentar 6 zeros depois do número. É um capacitor de 1000 nanofarad. E nós temos uma letra K que equivale a tolerância de mais ou menos 10%. Então é só para você saber mais ou menos o que significa essa letra. Ela significa a tolerância e o valor de cada uma. Que na tabela nós temos, em geral vai da letra F até a letra P. Nós temos agora o coeficiente de temperatura dos capacitores, vai dizer como esse capacitor vai se comportar em determinada temperatura, e geralmente ele é expresso em porcentagem ou ppm, quer dizer partes por milhão, que ele pode ser notificado dentro da temperatura. Para identificação é usada uma sequência de letras e números conforme descrito nessa tabela aqui, ó. Para os exemplos aqui do lado, o primeiro nós temos o NP0. Então esse capacitor aqui, ó, ele tem um coeficiente de temperatura de menos 0. Para esse modelo aqui, ó, N750, se a gente for olhar na tabela, ele vai dizer que até menos 750 coeficiente de temperatura, ele altera até 120 partes por milhão de temperatura da sua capacitância. Aqui nós temos uma outra forma de identificação de temperatura de capacitores, coeficiente de temperatura. Nós temos aqui, ó, identificação com coeficiente de temperatura, tem outra forma de ser expresso, e aqui do lado a tabelinha, ó, indicando todos os valores. E aqui nós temos alguns códigos de identificação de voltagem dos capacitores. A maioria dos capacitores trazem a voltagem expressa no corpo, né, proteção de trabalho expressa no corpo. Mas em alguns casos, esses códigos de voltagem podem ser especificados em códigos, como você pode ver aqui, ó. Você pode pegar alguns capacitores, essa tensão de trabalho ela é identificada através de códigos. Eu estou mostrando essa tabela para você aqui, ó. Dependendo do código que vier expresso em cima do corpo do capacitor, você sabe qual é a sua tensão de trabalho, a tensão máxima de trabalho. Agora que a gente viu a identificação, né, da referência dos capacitores quanto à capacitância, a tolerância, a temperatura, que são impressas no corpo do capacitor, que atualmente é mais utilizado esse tipo de identificação, ela vem impressa no corpo. Antigamente, os capacitores, principalmente de poliéster, eles vinham com um código de cores impresso em cima do corpo do capacitor. Eles eram conhecidos como capacitor zebrinha. E era exatamente como acontecia com os resistores. Esses códigos representavam, cada código representava uma coisa. Os 3 primeiros eram o valor da capacitância, quarta lista representava a tolerância e a quinta lista representava a tensão de trabalho. Hoje em dia você não vai mais achar esses capacitores no mercado de componentes eletrônicos. Você pode encontrar em placa de sucata, mas é bom você saber, caso você encontre algum aí, de alguma placa de sucata, você saber identificar o valor da sua capacitância. Na tabela aqui eu indico, ó, os 3 primeiros algarismos, exatamente como acontecia com os resistores. O primeiro, a primeira lista, de acordo com a cor, representa o primeiro algarismo. A segunda lista, de acordo com a cor, representa o segundo algarismo. E a terceira lista, de acordo com a cor, representa o número de zeros que você vai acrescentar atrás desses números. O quarto é a tolerância, em geral era preto ou branco. E a quinta e última lista representava a tensão de trabalho, que eram 3. Vermelho para 250, amarelo 400 e azul 630. De acordo com a faixa, de acordo com a tabela que eu te mostrei anteriormente, aqui nós temos, ó, ele eram assim, ó, primeira faixa, segunda faixa e terceira faixa. Então, seguindo o código de cores, nós temos aqui a primeira faixa marrom, a segunda faixa preta é igual a 0 e a terceira faixa é laranja, que é igual a 3. Então, se a gente pegar, a gente vai acrescentar o 1, o 0, que equivale ao primeiro, o segundo algarismo é 0 e a gente vai acrescentar 3 zeros, que dá a terceira faixa. Então vai ser esse capacitor igual a 10.000 picofarad, ou fazer a conversão um capacitor de 10 nanofarad. Então, de acordo com a própria tabela de cor, igualzinho que acontece com os resistores, ó. Primeiro algarismo, segundo algarismo, terceiro multiplicador, outra quantidade de zeros que você vai acrescentar. Para a quarta faixa é a tolerância. Como ela é branca,
ele é um capacitor com a tolerância de 10%. E a quinta faixa, que é a tensão de trabalho, vermelha, indica que é uma tensão de trabalho a 250 volts. Como é um capacitor de poliéster metalizado e é do grupo dos não polarizados, então pode trabalhar com tensão ternária como contínua. Vamos falar um pouquinho agora dos capacitores eletrolíticos, né? Que são muito utilizados em circuitos eletrônicos. Nós temos aqui dois terminais, um positivo e negativo. Em geral, a identificação do terminal negativo, mas quase comumente é identificado o terminal negativo. É muito difícil você pegar um capacitor desse que ele vem indicado lá no terminal que seja positivo, indica mais do lado negativo. Então, você sabendo que aqui é negativo, consequentemente o outro lado é o positivo. Isso tem que ser respeitado, tá? Uma das coisas mais importantes, além da capacitância e tensão de trabalho do capacitor eletrolítico, é a sua polaridade, que não pode ser invertida de forma alguma. Eles são sempre indicados em microfarad. É muito difícil você pegar um capacitor eletrolítico que não seja identificado em microfarad. E tem a seção de trabalho indicada em volts. Como eu falei anteriormente, os capacitores eletrolíticos são polarizados. Você deve respeitar essa polaridade, nunca deve ligar ele invertido no circuito. Se você ligar ele invertido, o capacitor vai sofrer danos irreversíveis, pode esquentar, estufar e estourar. Então tome muito cuidado quando você for ligar ao circuito para não inverter a polaridade dele, tá? E aqui embaixo eu estou mostrando para você um exemplo de capacitor estufado. Você pode ver aqui é um capacitor eletrolítico normal e esse aqui é um capacitor que inchou. Pode acontecer isso ele sendo ligado de forma correta? Pode. Aí você pergunta, mas como ele pode ser inchado dessa forma se ele foi ligado de forma correta, não foi invertida a polarização dos seus terminais? Se acontecer, por exemplo, estiver numa fonte de alimentação chaveada, por exemplo, no secundário, e aconteceu algum problema na fonte e a sua tensão, você vê que ele é um capacitor com tensão de 16 volts. Então o que acontece? Se acontecer um problema na fonte e a tensão da saída ficar elevada, perder a regulagem, ficar acima dos 16 volts, o que acontecer com esse capacitor? Vai romper o dielétrico interno, vai acontecer, ele vai começar a inchar e pode até explodir. Esse aqui não explodiu, mas aqui ó, você vê que ele vai começar a inchar, já está bem maior, ó. Tá a bolona aqui, ó, tá a barrigona aqui, ó, e a tampa quase que abrindo, ó. Então se continuar, se persistir a utilização dele no circuito, a tendência aqui é ele estourar. Beleza, pessoal, vamos terminando essa aula por aqui. Eu acho que tá bom de teoria, acho que deu para aprender alguma coisa, né? Sobre os capacitores, o que são, para que servem, como se carregam, como identificar a sua referência quanto à capacitância, tensão de trabalho. E na próxima aula, aula 21, a gente vai fazer uma aula prática. Eu vou apresentar para vocês, né? Vou apresentar na prática os capacitores, como identificar os valores e algumas características mesmo na prática. E a gente parte para fazer os testes deles, como é feito o teste de cada um. Beleza? Então vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Se gostou de nosso vídeo, não deixe de dar aquele joinha para ajudar nosso canal. E se inscreva para receber as novidades. Até o nosso próximo vídeo.